Este é James Durwood Harper Jr., engenheiro eletrônico que morava no Vale do Silício durante os grandes booms tecnológicos do século XX. Ele era um empreendedor de alta tecnologia por excelência de sua época. Ele era um gênio da engenharia e inventor, mas também fraudador, alcoólatra e trapaceiro. Mas ele era mais do que isso. Também atuava como espião, vendendo segredos confidenciais dos Estados Unidos da América sobre tecnologia de mísseis balísticos ao bloco soviético durante a corrida armamentista da Guerra Fria. A traição de Harper não era vista desde os tempos de Julius e Ethel Rosenberg, décadas atrás. Os efeitos de sua espionagem e dos segredos que ele revelou sobre tecnologia de mísseis balísticos provavelmente ainda são sentidos pelos Estados Unidos até hoje. Pela primeira vez, Zach Dorfman, um jornalista premiado de inteligência e segurança nacional, revela a verdadeira história de James Harper em seu novo podcast, Spy Valley. Baseado em documentos desclassificados, provas judiciais e inúmeras horas de entrevistas telefônicas com o próprio James Harper, Zach revela uma história de espionagem e traição em uma escala grandiosa. Obrigado ao Zach e ao Projeto Brazen por fornecerem ao canal acesso antecipado para ouvir o podcast. Veja os links na descrição abaixo para ouvir Spy Valley, a traição nuclear de um engenheiro, disponível em todas as plataformas de podcast. James Durwood Harper Jr. nasceu em 1933 e era o filho do meio de 3 irmãos. Crescendo em Fresno, Califórnia, ele e seus irmãos demonstraram talento para a eletrônica. A família Harper se mudou bastante durante a Segunda Guerra Mundial, mas acabou se estabelecendo em Fairfield, Califórnia, nos arredores da Bay Area. A vida de James Harper ficou para sempre ligada ao polo de tecnologia e inovação que surgiu no norte da Califórnia nas décadas de 1940 e 1950. O Vale do Silício recebeu esse nome pelo desenvolvimento de microchips e tecnologias locais baseadas em silício. O Vale do Silício, imã para empresas de alta tecnologia e investidores, foi essencial no avanço de tecnologias e aplicações militares dos Estados Unidos da América. Também virou terreno fértil para espionagem corporativa e na Guerra Fria. Foi essa confluência de fatores que mais tarde levaria o jovem James Harper por um caminho sombrio. No ensino médio, James Harper era o típico atleta de futebol americano e fã de carros potentes. James foi convocado para o exército após o ensino médio, mas não lutou porque a Guerra da Coreia estava acabando. Ele usou esse tempo para melhorar suas habilidades em engenharia eletrônica. Após o serviço militar, conseguiu emprego no sul da Califórnia durante o boom aeroespacial. Harper trabalhou para uma empresa com contratos lucrativos com o Pentágono, projetando os primeiros mísseis balísticos intercontinentais dos Estados Unidos. Ele saiu do emprego após quase ser decapitado quando um experimento com combustíveis sólidos para foguetes deu muito errado. No novo cargo, atuou em sistemas de alerta nuclear no Alasca, especialmente na rede de comunicações White Alice. Ele passou 18 meses no norte do Alasca e depois um tempo em Tin City, base remota a 55 milhas da Sibéria. Mas, com espírito empreendedor, James Harper logo atendeu ao chamado de voltar ao Vale do Silício e buscar fortuna no setor privado. Em meados da década de 1960, James Harper estava vivendo o sonho do Vale do Silício. Ele se casou com Colleen, iniciou uma família e surfava na onda do boom tecnológico do Vale. Ele fundou a Harper Magnetics e tudo só melhorava. Como a história de Harper mostra, ele nunca soube quando estava em boa fase. Ele conheceu uma mulher chamada Louise Howell. Seus olhos verdes e cabelos loiros se mostraram irresistíveis para um homem como Harper, e logo eles começaram um caso. O relacionamento deles, marcado por álcool, tinha brigas e reconciliações frequentes. O relacionamento ilícito acabou e Louisa decidiu se mudar para São Francisco para se afastar de Harper após o término. A separação de Harper não era sua única preocupação. Sua empresa, Harper Magnéticos, enfrentava queda financeira e logo declarou falência. Juntando os pedaços de sua vida, Harper foi trabalhar na Fairchild Semicondutores,
a empresa que ajudou a inventar o microchip de silício que deu ao Vale seu nome agora icônico. Não satisfeito em permanecer como empregado, Harper logo decidiu seguir sozinho novamente, fundando uma nova empresa chamada Harper Temple e Eletrônicos. Ele inventou o primeiro cronômetro digital do mundo, que ele chamou de AcuSplit. No entanto, Harper logo foi afastado de sua própria empresa após ser acusado de desviar fundos. Na década de 1970, a estrela de James Harper estava se apagando. Ele havia se separado da esposa, bebia muito, teve vários casos e era jogador compulsivo. Sempre em busca da próxima grande oportunidade, Harper começou a se associar a um dos grandes nomes do Vale do Silício, um homem chamado Bill Hugel. Bill Hugel foi crucial para o surgimento do Vale do Silício, cofundou a Associação Global de Comércio de Semicondutores e disputou sem sucesso o Congresso como democrata em 1972. Hugel jamais permitiu que escrúpulos impedissem um bom negócio. Ele acreditava no livre comércio mesmo com o maior rival de seu país, os soviéticos. Ele atuava secretamente para a inteligência polonesa, comprando e vendendo tecnologia proibida ao bloco soviético via poloneses. Harper via Hugel como seu mentor e queria participar da ação. Após conquistar a confiança de Hugel, Harper virou capanga, viajando para intimidar e provavelmente subornar algumas pessoas. Ele também recebia listas de compras de componentes eletrônicos solicitados pela KGB, que ele adquiria para Hugel em troca de pagamento. Mas isso era coisa pequena, rendendo a ele alguns milhares de dólares aqui e ali, e não era o tipo de golpe de sorte que um homem como Harper buscava. O encontro casual em um bar com uma antiga paixão iniciaria os eventos do grande pagamento de Harper e um dos maiores golpes de inteligência da Guerra Fria. Numa noite, enquanto bebia em seu bar habitual no Vale do Silício, entrou a ex-namorada de Harper. Ele não a via há 13 anos. Nesse período, Louisa casou, divorciou-se, mas continuava usando o sobrenome do ex-marido, Schuller. Louisa e Harper começaram a conversar. Louisa estava trabalhando para uma empresa de tecnologia da região da Bahia chamada Systems Control Incorporated. A empresa realizava pesquisas confidenciais sobre mísseis balísticos para o governo dos Estados Unidos da América. Louisa era assistente do presidente da empresa, Roberto Larson. Ela também era sua amante. Nesse momento, a ficha caiu para Harper. A Systems Control Incorporada possuía informações valiosas para os soviéticos. E se Louise conseguisse isso para ele? Louise Schuller sabia qual cofre guardava as pesquisas mais secretas do chefe e usou o aniversário dele como combinação para abri-lo. Quando a década de 1970 estava chegando ao fim, Harper viu sua oportunidade de fazer um acordo com Bill Hugel e seus contatos poloneses. Bill Hugel já tinha se mudado para a Europa nessa época. Isso visava evitar a pressão da investigação do FBI sobre seus negócios com o bloco soviético. Harper contatou Hugel e agendou reunião para tratar de negócios. Sob o pretexto de tirar férias com a família, Harper viajou para Genebra para se encontrar com Hugel em julho de 1979. Harper resumiu para Hugel as informações secretas sobre mísseis que poderia obter. Incluía materiais altamente confidenciais sobre o desenvolvimento do míssil balístico intercontinental Minuteman. O Minuteman foi o primeiro míssil balístico intercontinental de combustível sólido dos Estados Unidos da América, marcando um avanço tecnológico. Esses mísseis, pela primeira vez, proporcionaram a capacidade de atingir alvos em qualquer lugar do mundo em questão de horas. Combinado com uma ogiva nuclear, o míssil balístico intercontinental Minuteman tornou-se um componente fundamental do arsenal nuclear terrestre dos Estados Unidos e uma das pernas do seu sistema de dissuasão da tríade nuclear. Implantado pela primeira vez em 1970, o Minuteman III ainda é o principal pilar do arsenal nuclear dos Estados Unidos. As especificações técnicas, manuais e dados de testes que James Harper estava oferecendo para vender poderiam muito bem ter inclinado a corrida armamentista nuclear da Guerra Fria a favor dos soviéticos.
Não surpreende que Harper visse cifrões em tudo. Hugel afirmou que enviaria a informação ao contato em Varsóvia para avaliar o interesse deles. Poucos dias depois, Harper recebeu resposta. A KGB estava interessada. Muito interessada. Ficou combinado que Harper iria a Varsóvia para encontrar o contato polonês de Hugel, Zdzisław Zihojin. Oficialmente ministro da Indústria de Máquinas-Ferramenta na Polônia, ele era um agente dos serviços de inteligência poloneses, que para todos os efeitos eram controlados pela KGB. Levado pela alfândega no aeroporto de Varsóvia, Harper ficou em um hotel de luxo e logo encontrou Zihojin e Hugel. Ele trouxe consigo uma pequena amostra de documentos relacionados à energia nuclear roubados do cofre de Larsen, junto com uma lista de outros documentos que sabia que poderia fornecer posteriormente. Zihojin se impressionou, os homens fecharam acordo. O pagamento de $15.000 americanos seria feito em troca dos documentos, dividido igualmente entre Hugel, Harper e Louise. Harper foi cauteloso ao proteger a identidade de Louise, evitando que os soviéticos se aproximassem da fonte. No entanto, havia um porém. Zihojin só pagaria o dinheiro durante o próximo encontro e depois que fosse determinado se a informação que Harper estava fornecendo tinha algum valor. Harper, astuto como sempre, encheu seus documentos de informações não classificadas para justificar o preço alto. Por mais importantes que fossem, os soviéticos jamais pagariam o valor de $1 milhão exigido por Harper. Com o preço em aberto, Zihojin pediu a Harper para reunir o máximo de informações possível. Assim, ao voltar aos Estados Unidos, ele e Louise passaram a furtar muitos documentos do cofre de Larsen. Eles iam ao escritório após o expediente, pegavam pilhas de documentos do cofre e levavam ao apartamento de Louise para copiar até tarde da noite. Louise devolvia os documentos cedo antes de notarem sua ausência. No meio de tudo isso, Harper e Louise Schuller reacenderam o romance e estavam morando juntos. Depois de terem roubado tudo o que podiam, Harper e Hugel combinaram de se encontrar com Zihojin novamente alguns meses depois. Desta vez, o encontro foi em Viena, capital mundial dos espiões. Harper chegou em outubro de 1979 e se hospedou no Hotel Intercontinental. Louisa participou de uma conferência na Europa e encontrou Harper em Viena ao final. Harper, Hugel e Zihojin se encontraram em um hotel, onde Harper mostrou a Zihojin os documentos que trouxe. Foi então que Harper fez uma de suas muitas jogadas ousadas. Ele disse a Zihojin que Louisa pegaria depois os $15.000 devidos desde a última reunião e entregaria os novos documentos fotocopiados. Harper permitia que sua fonte dos documentos secretos se aproximasse demais dos soviéticos. Algum tempo depois, quando Louisa entregou os documentos, Zihojin não pagou. Louisa voltou para o quarto de hotel de Harper de mãos vazias, seguida pouco depois por um Zihojin furioso. Os dois homens brigaram por dinheiro, com Zihojin dizendo a Harper que seus documentos eram tão inúteis quanto uma xícara de ervilha fria. Quando Hugel soube do que havia acontecido, perdeu completamente a paciência. Ele foi até o bar do hotel onde Zihojin estava e começou uma discussão aos gritos com ele. Uma discussão barulhenta sobre dinheiro entre um americano e um polonês no centro de Viena não era exatamente discreta, e Harper ficou assustado. Ele e Louise decidiram voltar rapidamente aos Estados Unidos. Zihojin recusava-se a pagar e diminuía o valor dos documentos, provavelmente como estratégia para reduzir o preço de Harper. Harper, porém, concordou com um plano de contingência com Hugel, que pagaria Harper se os soviéticos não cumprissem o acordo. Hugel nunca pagou, e a relação com Harper começou a se desgastar. Harper estava começando a ficar desesperado. Ele estava falido. Ele havia revelado sua fonte dos segredos dos mísseis americanos. Seu relacionamento com Hugel piorava e os soviéticos não queriam pagá-lo. Sem alternativa, Harper e Louise seguiram em frente após desafiar Zihojin, copiando até 100 libras em documentos do cofre de Larsen. O casal
Estava sentado em uma mina de ouro de informações secretas, mas era perigoso demais manter os documentos por tanto tempo enquanto esperavam para ver se um acordo com os poloneses poderia ser feito. Como sempre, Harper tinha um plano. Ele pediu ao amigo Jack Stauffer para ajudá-lo a enterrar os documentos no delta do rio Sacramento. Stauffer concordou em ajudar sem hesitar. Stauffer colocou Harper nas caixas de papelão e o levou no veleiro Trimoran até uma ilha, onde Harper enterrou os documentos quase 1 metro na lama e areia. Depois, Harper precisava contatar Zahogin sem que Hugel suspeitasse. Harper procurou uma ex-namorada que teve na Suíça chamada Yuda Bushli, que ele usou como intermediária para marcar um encontro com Zahogin. Harper retornou a Varsóvia em maio de 1980, mas agora tudo era diferente. Zahogin recebeu Harper calorosamente e mostrou um grande maço de notas de $100, os $15.000 que devia do último encontro. Harper finalmente recebeu o dinheiro, mas só pegou $10.000 com medo de que a parte de Hugel trouxesse mais problemas do que valeria. Mesmo interessados nos documentos roubados por Harper, os soviéticos jamais pagariam $1 milhão a ele. No fim, eles ofereceram $100.000 para Harper. Para ele, isso já era suficiente. Ele voltou ao Vale do Silício para tentar recuperar seu dinheiro escondido em documentos. Com a ajuda de Stauffer, Harper voltou ao local onde enterrou os documentos, mas encontrou um grande problema. O rio havia transbordado e a ilha onde ele havia enterrado os documentos estava completamente submersa. Embora as águas tivessem baixado, os documentos estavam encharcados. Entrando em pânico com a possibilidade de seu pagamento ter sido destruído, Harper levou as caixas encharcadas de volta ao apartamento de Schuller, onde eles secaram cuidadosamente todas as páginas. Depois de alguns dias de espera, Harper respirou aliviado. Os documentos ainda estavam legíveis. Era hora de voltar para Varsóvia e entregar sua carga. Harper retornou à Polônia em junho de 1980 com malas cheias de segredos de mísseis roubados. Desta vez, ele encontrou Zahogin em um chalé perto de Varsóvia. Harper entregou as malas para a KGB, que havia trazido 20 agentes para examinar as 2.100 páginas de documentos que ele havia trazido. 24 horas depois, Harper recebeu boas notícias. Ele iria ser pago. Ele ganhou um envelope cheio de notas de $100. Depois, ele precisou achar como levar o dinheiro suspeito para casa. Ele viajou para a Suíça com a namorada europeia, Yuda Bushli, gastando parte do dinheiro ilícito em bebida e cassino. Ele tentou depositar o dinheiro em uma conta recém-aberta na França, mas o banco recusou porque Harper não comprovou a origem dos fundos. Sem alternativas, Harper resolveu amarrar $50.000 em cada perna e torcer pelo melhor na segurança do aeroporto. E foi exatamente isso que ele fez. Por pura sorte, ele passou pela segurança e pela alfândega sem ser revistado. Ao chegar em casa, Harper deu $20.000 a Stauffer pela ajuda com os documentos e ficou com o resto para ele e Schuller. O casal então fez uma viagem para Reno, onde se casou em algum momento durante suas bebedeiras. Se eles se casaram por amor ou pelas proteções legais concedidas aos cônjuges, ainda é uma questão em aberto. Harper foi à Polônia outras vezes, sempre voltando com dinheiro após vender mais documentos secretos. Os poloneses eventualmente decidiram que era arriscado demais Harper trazer quantidades tão grandes de documentos confidenciais para o país. Como Harper havia se recusado a usar uma filmadora fornecida para gravar os documentos, foi decidido que, no futuro, ele se encontraria com um novo agente polonês no México, conhecido como Jacques. Em dezembro de 1980, Harper conheceu Jacques na cidade do México. No segundo encontro, Harper e Schuller entregaram documentos mais valiosos aos soviéticos do que os fornecidos antes. Mas Harper estava nervoso, não gostava da longa distância até a cidade do México. Após expor preocupações, o próximo encontro foi em Matamoros, bem mais ao norte, próximo à fronteira dos Estados Unidos. Harper estava ficando instável. Depois de passar os últimos 2 anos vendendo segredos para os soviéticos, sua paranoia começou a aparecer. Em algumas reuniões ele não levava nenhum documento,
mas exigia mais dinheiro pelas entregas anteriores. Os soviéticos começaram a ficar impacientes. Viajando mais uma vez para Varsóvia em novembro de 1981, a reunião de Harper com Zahrodin foi tensa. Os homens decidiram que Harper encontraria Jack no México no início de 1982 para entregar mais 29 documentos da lista da KGB. No entanto, a reunião nunca aconteceu. Semanas antes, Harper recebeu um cartão postal codificado de Jack avisando que a reunião estava cancelada. Harper já recebera ao menos $250 mil, mas sua fonte de dinheiro parecia estar secando. Ele também estava preocupado em ser pego. Para se proteger contra uma possível acusação no futuro e tramando para conseguir outro grande pagamento, Harper estava prestes a colocar em prática seu esquema mais ousado até então. Entra Bill Doherty, ex-fuzileiro naval, piloto de caça e membro respeitado da comunidade. Além disso, ele era advogado de defesa que representava desertores americanos de alto perfil. O grande plano de Harper era se entregar ao FBI, fazer um acordo e ficar rico no processo. Usando o pseudônimo nada criativo de Jay, Harper entrou em contato com Bill Doherty em busca de representação legal. Ele queria mudar de lado, passar de traidor americano a herói americano. O acordo de Harper era que, em troca de imunidade contra processos e um bom salário, ele se tornaria um agente duplo e espionaria contra a União Soviética. Doherty assumiu o caso de seu cliente anônimo e entrou em contato com o FBI. A proposta era absurda, mas os caçadores de espiões do FBI queriam manter o misterioso Jay do lado deles. O FBI esperava que fornecer pistas e informações aos poucos os levasse ao espião que já buscavam. O que Harper e Doherty não sabiam era que a CIA já estava ciente de que havia um espião entre eles. Um agente duplo da CIA trabalhando para os serviços de inteligência poloneses, com o codinome Caribou, havia alertado a CIA de que um espião operando no Vale do Silício estava entregando informações nucleares ultra-secretas aos poloneses. Como Caribou sabia disso? Ele soube disso em uma festa em Varsóvia, quando um alto oficial da inteligência polonesa ganhou uma medalha da KGB por conseguir informações valiosas de uma fonte americana. O oficial de inteligência era Zahrodin. Caribou relatou à CIA que a KGB enviou especialistas a Varsóvia para analisar o vasto material fornecido pelo agente americano. As revelações iniciaram uma grande caça ao infiltrado, mas por meses o FBI não conseguiu identificar o espião do Vale do Silício. No entanto, com as informações recebidas de Doherty, era apenas uma questão de tempo até que o FBI ligasse os pontos. A aproximação de Harper com o FBI aconteceu em um momento crucial da Guerra Fria. 1983 foi um período particularmente tenso entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os russos estavam convencidos de que os Estados Unidos da América planejavam um ataque nuclear preventivo, uma crença alimentada em parte pelo exercício militar da OTAN chamado Able Archer. Para a CIA e o FBI, capturar o espião que vendia os segredos mais valiosos dos Estados Unidos da América sobre tecnologia de mísseis balísticos era uma missão crucial. James Harper passou semanas contando suas façanhas para seu advogado. Apesar de usar codinomes para os associados, ele identificou Bill Hugel pelo nome. Isso foi importante, pois o FBI já investigava Bill Hugel há anos. O telefone de Bill Hugel estava grampeado, mas sendo um negociante experiente, ele não falava sobre negócios ilícitos por telefone. Uma reviravolta ocorreria no caso. Numa manhã de domingo, Harper encontrou um colega engenheiro durante uma corrida. Eles conversaram sobre negócios e seguiram caminhos diferentes. Depois, Harper contou o nome do engenheiro a Doherty, que passou a informação ao FBI. Em março de 1983, o FBI conseguiu localizar o engenheiro e realizar uma entrevista. Esse engenheiro mencionou um nome que o FBI nunca tinha ouvido antes, James Harper. Os investigadores ficaram coçando a cabeça. James Harper não tinha nenhuma autorização de segurança naquela época, nem trabalhava com nada relacionado a mísseis balísticos. Eles finalmente conseguiram resolver o enigma. Eles descobriram que Harper tinha uma namorada, Louise Schuller, que tinha acesso a informações ultra-secretas sobre mísseis.
Isso foi suficiente para grampear o telefone de Harper e colocá-lo sob vigilância constante. O FBI descobriu que Harper e Schuller estavam planejando uma viagem de férias para Petrolia, na Califórnia. O FBI estava preocupado que eles escondessem documentos lá ou, pior ainda, tentassem fugir. O FBI monitorou Harper e Schuller nas férias, mas não serviu de nada. Depois que Harper e Schuller voltaram para casa, o FBI continuou a observar e esperar. Em 1983, Louise Schuller estava em seu leito de morte. Ela começou a beber jovem e foi alcoólatra a vida toda. Ela sofria de cirrose hepática avançada e não tinha muito tempo de vida. Durante esse período, o FBI observou Harper saindo do apartamento para correr, mas na verdade, ele estava saindo escondido para visitar uma namorada local. Louisa Schuller morreu em 22 de junho de 1983 com apenas 39 anos de idade. Após a morte de Schuller, Harper fugiu com uma namorada que vivia em Nevada. Ele foi seguido até Reno, onde pretendia se casar. No Vale do Silício, o FBI ouviu Harper se gabando ao irmão sobre dinheiro guardado nas Ilhas Cayman, a ex-esposa Colleen sobre nunca mais precisar trabalhar e a filha sobre não pagar impostos. Mas nas horas de conversas telefônicas gravadas, ele não disse nada sobre espionagem nuclear, nem onde havia escondido o resto dos documentos secretos. O FBI também não o viu fazer nada ilegal. Simplesmente não havia provas suficientes para Harper ser preso. Na primavera de 1983, John Gibbons, do escritório do Procurador dos Estados Unidos da América em São Francisco, foi contatado pelo Departamento de Justiça. Gibbons foi informado de que Harper estava buscando imunidade total contra processos e grandes quantias de dinheiro em troca de se tornar um agente duplo para a CIA. Após anos vendendo segredos prejudiciais aos soviéticos, Harper acreditou que o país traído se interessaria em trabalhar com ele e ainda pagaria por isso. É claro que não haveria acordo algum. Tudo o que Harper conseguiu com sua última jogada foi se entregar às autoridades de bandeja. Enquanto o FBI queria prender Harper de imediato, Gibbons hesitava antes que provas diretas da traição fossem confirmadas. No verão de 1983, o agente da CIA Caribou desertou para os Estados Unidos da América com a ajuda de seus controladores. Depois de anos ajudando os Estados Unidos da América, ele tinha a promessa de uma nova vida, mas antes, seu novo país precisava que ele fizesse um último trabalho para eles. O Departamento de Justiça queria que ele testemunhasse contra Harper no julgamento. Ele era a melhor chance deles de conseguir uma condenação. Esse era um pedido enorme. Enquanto Caribou e sua família viviam sob a proteção da CIA, se expor em um julgamento público poderia colocá-lo em grave perigo. Após os poloneses descobrirem sua deserção, ele foi condenado à morte à revelia. A CIA era protetora de seu ativo e teve uma longa disputa com o Departamento de Justiça sobre se Caribou seria ou não obrigado a testemunhar. Os promotores viam uma possibilidade de avançar no julgamento, desde que Caribou testemunhasse, e assim foi decidido pôr fim aos jogos de espionagem de Harper. Em 15 de outubro de 1983, Harper acordou como sempre. Caminhou pelo apartamento com café e leu o jornal. Ele não sabia que o FBI cercava seu apartamento. Em um instante, a tranquilidade do apartamento de Harper foi destruída quando dezenas de agentes invadiram a porta e o cercaram. Embora Harper estivesse sob custódia, as autoridades ainda precisavam provar sua culpa no tribunal. A CIA não permitiu que o Departamento de Justiça convocasse seu agente Caribou como principal testemunha. Os promotores teriam que seguir em frente sem ele. Como o programa de vigilância deles, que durou meses, não achou provas concretas, a acusação precisava da confissão de Harper. O caso foi inicialmente atribuído ao juiz Sam Conte do Tribunal Distrital Federal. Ele tinha a reputação de ser rigoroso com criminosos. Embora a Suprema Corte dos Estados Unidos da América tivesse decidido recentemente que espiões condenados estavam impedidos de receber a pena de morte, o juiz Conte ainda conseguiu colocar medo em Harper.
Tremendo só de pensar no que poderia acontecer com ele, James Harper foi pressionado ao máximo. Confesse, e talvez o juiz fosse mais leniente na sentença. Se levasse o caso a julgamento, os promotores jogariam tudo o que tinham contra ele. Harper logo aceitou o acordo. Ele confessou tudo, incluindo os papéis de Louise Schuller, Bill Hugel e Jack Stauffer. Em 19 de maio de 1984, James Harper foi condenado à prisão perpétua. Stauffer nunca viu o interior de uma cela de prisão. Ele pegou seu barco e navegou para o sul, rumo ao México. Ele nunca chegou ao seu destino, e acredita-se que sofreu um acidente no mar e se afogou. Após o julgamento, o FBI e a CIA estavam ansiosos para pegar Bill Hugel, mas apesar de uma busca minuciosa em sua casa e de vasculharem suas finanças, eles não conseguiram encontrar provas suficientes para apresentar acusações. Hugel era mais cauteloso e menos impulsivo que seu ex-capanga James Harper. No julgamento, teria sido a palavra de Harper, um espião condenado, contra um dos capitães da indústria do Vale do Silício. Ainda assim, Hugel deixou os Estados Unidos e foi para a Suíça. Ele morreu em 2003, aos 76 anos. Harper passou 30 anos em uma penitenciária federal. Ele foi libertado condicionalmente em 2016 e viveu o resto da vida no noroeste do Arkansas. Nessa época, ele já era um homem velho e doente, morando longe de sua terra natal, a Califórnia, e afastado da família. James Harper morreu em agosto de 2022 aos 89 anos. Ironicamente, devido ao tempo que serviu nas Forças Armadas, ele recebeu um enterro militar.